Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, sempre muito bem-vindo no estúdio da TV Assembleia. Deputado, obrigado. Vamos muito obrigado. prestar contas de mandato. Aliás, pelo muito obrigado, eu devo mostrar na sua página pessoal aqui, obrigado, 125.290 vezes. Vamos falar sobre a reeleição. Deputado, o que falar deste último pleito? Uma eleição distinta, difícil, né? Difícil. Uma eleição difícil, distinta, muito diferente das eleições que eu participei. Eu fui 3 vezes vereador aqui na capital, exerci meu primeiro mandato, estou finalizando o primeiro mandato aqui na Assembleia, ou seja, estou indo para o meu 5º mandato legislativo. E sem dúvida nenhuma, para mim, é a eleição mais distinta de todas, né? Primeiro, pelo sentimento de mudança que tomou conta do país. Você veja, mesmo a presidente vencendo a eleição, ela vence a eleição, né, por uma margem pequena de votos. Nós temos aí, somados os votos dados à oposição, ou ao principal candidato da oposição, o Aécio, mais os brancos e nulos e tal, as abstenções, quer dizer, você tem aí um montante de mais de 80, 90 milhões de pessoas que disseram não, né, ao modelo que está aí. Então, enfim, uma eleição bastante diferente, onde mesmo vencendo, onde a presidente mesmo vencendo, a população deixou clara que não está satisfeita com os rumos da política, até porque a percepção que eu tenho é que o sentimento da população é cada vez maior, eu não me sinto representado por esses instrumentos e mecanismos formais da política. O que levou a esse mal-estar do eleitorado, das pessoas que foram para as ruas, cobrar melhores serviços do Estado? Eu penso que são 2 questões que pesaram muito. A questão da contrapartida do Estado, né? O Brasil é um país que tem uma carga tributária alta, sim, importante, e que o eleitor, o cidadão está dizendo claramente, olha, em virtude daquilo que pago em impostos, os serviços públicos que recebo em troca são muito, muito, muito sofríveis. Precisa ser mudado. E eu acho que o segundo tema mais importante aí, talvez, aliás, diria o mais importante da eleição, a questão da corrupção. A questão da corrupção foi um tema batido o tempo todo. Agora, eu vivi uma experiência muito interessante. Por causa desse diálogo das redes sociais, inclusive, quando o senhor dialoga na sua página pessoal aqui, eu vivi uma experiência muito diferente em termos de eleição, porque em virtude disso, dessa insatisfação, desse desejo de mudança, que é um desejo de mudança fundamentalmente com o que a política representa, ou seja, as pessoas querem novos modelos de representação. Isso tudo fortaleceu muito, por exemplo, a minha interação nas redes sociais, eu senti que ela ampliou demais. Segunda coisa, eu nunca havia feito o que fiz nessa campanha. Nessa campanha, eu percorri a cidade, especialmente a cidade de São Paulo e a região metropolitana, de maneira muito intensa. Eu fiz mais de 40 plenárias com a população nos mais diversos bairros, dialogando sobre os anseios da população. E numa dinâmica de campanha, onde eu sempre ia às plenárias dizendo o seguinte, não vou fazer discurso, vim aqui para ouvir o que vocês têm a dizer. E é impressionante a riqueza de ideias, de críticas, de opiniões. É incrível como nessa eleição o eleitor médio brasileiro se interessou mais pela política, debateu mais a política. Eu estava até brincando ontem com a minha assessoria. Você vai para as redes sociais, Jorge, você deve estar, quem nos acompanha também deve estar com esse sentimento, você vai para as redes sociais, parece que todo mundo de repente virou comentarista político. O que é muito positivo, porque a gente vai crescendo no debate, né? Claro que tem um monte de opiniões que são, enfim, bobagens. Mas a rede também não favorece o aparecimento do contraditório? Muito. Acho que ela favorece o aparecimento do contraditório e mais do que isso. As pessoas encontram na rede um local onde elas podem falar, com a sensação de que elas estão sendo ouvidas, não apenas pelo agente público, mas por todo mundo que está ali. Ouvidas. É isso. A resposta é muito imediata. É isso. Então eu acho que esse foi o elemento diferencial aí que eu diria em relação ao que eu vivi nessa eleição. E graças a Deus, com um bom resultado. E a cobrança dos políticos, de maneira geral, não se colocou muitos na vala comum? Essa que é a questão. Qual é a dificuldade hoje, inclusive, de falar não? Dizer, olha, o cobertor é curto, não há como suprir da parte do Estado todos os anseios em mobilidade urbana, numa cidade caótica como é São Paulo, o senhor foi vereador e pode falar com propriedade. Questão de saúde, de educação, mobilidade principalmente é o que mais bate a porta do cidadão, não é?
Não, sem dúvida. Eu vejo que o que as pessoas anseiam é um canal onde elas possam ser ouvidas. Seja um canal via redes sociais, seja um canal através do mandato, seja um canal numa plenária. As pessoas têm um anseio de serem ouvidas. E interessante que eu acho que isso aflorou mais a partir das manifestações de rua do ano passado. Que, aliás, tinham a cara do Facebook. Sim. Né? Todo mundo assustado, né? Tinha um jeito de rede social, aquelas manifestações. Estava todo mundo assustado, mas cadê a pauta? Cada um falando uma coisa, mas é do jeitão que é, por exemplo, o Facebook. Às vezes você está discutindo lá, você está discutindo saúde pública e vem alguém questionar por que o ônibus do bairro, lá da Zona Sul, a linha do ônibus foi tirada. Mas é a aflição dele naquele momento. É isso, mas está todo mundo falando. Então, eu penso que, para mim está claro que, em termos do futuro da política, aqueles que souberem interpretar melhor esse anseio, esse desejo do cidadão e conseguirem traduzir melhor a política para que ela faça sentido, para que ela seja um instrumento de fato e de verdade que mude a vida das pessoas, sem dúvida nenhuma vão largar na frente e vão avançar. Mude para melhor, né? Mude para melhor. É a política que deve fazê-lo. Precisa fazer. Mas, deputado, vamos falar de mandato. O senhor presidiu a CPI do trabalho escravo e eu queria falar sobre isso, inclusive dialogando com a sua página pessoal. Eu vejo aqui uma ousadia chamada Mural de Ideias. Promover os direitos humanos é uma luta diária. Escravizar pessoas e violentar jovens são ofensas à dignidade de todos nós cidadãos. Sempre apoiarei projetos e leis que valorizem a vida, assina Bruna Ferracin. Ou seja, é possível trazer boas ideias, inclusive incorporar essas ideias a políticas públicas. Vamos falar do diálogo com a sociedade, que muitas vezes até ignora a questão do trabalho escravo e o que foi feito na CPI, deputado. Sem dúvida. Eu penso que um dos principais desafios, aliás, o espírito da CPI do trabalho escravo, quando eu a pedi lá atrás, é exatamente o de trazer a discussão para a sociedade. Porque a gente fala em escravidão moderna, a gente fala em escravidão contemporânea e as pessoas têm dificuldade para entender o que é isso. Ou as pessoas se veem muito distantes disso, falam, o quê? Escravidão? No século XXI isso não existe. Eu não encontro ninguém com bola de ferro no pé, ou com algema, ou com chibatada e tal. Porque as pessoas, ao falar, quando a gente fala de escravidão, elas pensam na escravidão colonial ou nas imagens da escravidão colonial. Mas o fato é o seguinte, essa escravidão que está posta nos dias de hoje, a escravidão contemporânea, a escravidão moderna, é uma escravidão que se desenvolveu a partir da escravidão colonial. Sim. O que muda é uma coisa fundamental. No período colonial, um ser humano tinha o direito de ter a posse de outro ser humano e o vender como quisesse. Isso formalmente caiu. A escravidão que ocorre nos dias de hoje, aliás, os dados da OIT apontam, a Organização Internacional do Trabalho, apontam que hoje no mundo há 27 milhões de pessoas em situação análoga à escravidão. Um país. É isso. 27 milhões. 27 milhões de pessoas, um país. O fato é que isso ocorre, isso está próximo de nós e, como eu disse, não é mais com corrente e com bola de ferro no pé, mas é como? Fundamentalmente, pessoas em situação de vulnerabilidade, Sim. especialmente imigrantes ou migrantes, que têm que sair, se deslocar dos seus locais de origem, estão em situação de vulnerabilidade, vão para outros países, levados muitas vezes por coiotes, e ali se submetem a condições de trabalho que são desumanas. E ficam presas, não mais por correntes, mas ficam presas, por exemplo, por dívidas. O senhor falou perto... Ficam presas, por exemplo, por ameaça psicológica, ou ameaça física. Então, isso acontece aqui do lado da gente, acontece em São Próximo, Paulo. mas invisível. Está na nossa cara. Essa que é a questão. Isso. Próximo, mas invisível. E daí a importância da gente trazer o tema à pauta. Por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo da CPI. Junto com um trabalho de inteligência dos organismos fiscalizadores, do Ministério do Trabalho, da Procuradoria do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Civil e da Receita Federal, depois de um trabalho de meses de inteligência, nós fizemos uma diligência juntos, aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo, e flagramos uma oficina que tinha entre 8 e 10 trabalhadores imigrantes bolivianos trabalhando em condições análogas à escravidão e que produzia roupas para uma grife muito famosa, que é a M. Officer, que inclusive
deve ser, que é possivelmente a primeira grande grife, a primeira grande marca brasileira a ser enquadrada na minha lei, foi aprovada aqui na Assembleia, virou referência internacional pela ONU e tal, deve ser enquadrada a partir do pedido da procuradora, que esteve junto no flagrante, na lei, que pressupõe o fechamento, uma vez que haja condenação em segunda instância, pressupõe o fechamento dessa marca. Só um parêntese, se essas grifes já cobram tão caro numa ponta, por que não remuneram o serviço, o trabalho justamente? Porque aí você toca no ponto que é crucial em relação ao trabalho escravo, Jorge. O que é o elemento motivador da exploração do trabalho escravo? Claro que existe também a maldade humana, sim, o fator maldade, o fator patológico, o fator criminoso, ok. Mas, fundamentalmente, a mola mestra da exploração do trabalho escravo é a ganância, é a ambição. O que leva as pessoas a fazerem isso é o lucro a qualquer preço, o lucro a qualquer custo. Por quê? Os números mostram a vantagem concorrencial de alguém que explora o trabalho escravo, de um mau empresário que explora o trabalho escravo e de um bom empresário que cumpre a lei, que trata seus trabalhadores com dignidade, que tem responsabilidade social. Esse aqui tem uma margem de lucro 200% maior. Ele ganha R$ 2.300 por mês por trabalhador a mais que viva nesse tipo de condição. Espoliando. É isso, espoliando. Então é uma forma também de dumping social, quer dizer, é um crime perverso, sim, fruto da ambição, que viola direitos humanos de um lado, que destrói a dignidade humana, para mim, a mais cruel de todas as formas de destruição da dignidade, porque quando se reduz um ser humano à condição de objeto, bom, então aí não há mais nada, em termos de ambição e de maldade, mais cruel para se fazer. Por outro lado, se prejudica quem cumpre a lei. O empresário que tá na disputa correta no mercado, que está produzindo com dignidade. Mas já é concorrência desleal. Claro. Mas, deputado, qual é a diferença que tem o mercador antigo, colonial, que tinha a posse do escravo, que era tido como um ser sem alma, e esse que pega um migrante ou um imigrante e também o submete a trabalhos degradantes, em condições precárias, e tem a posse do tempo, e tempo é tempo de vida, ou seja, qual é a diferença daquela escravidão antiga e essa moderna? Infelizmente, Jorge, infelizmente, a lógica é, não se tem mais as tais chibatadas, não, sim, se tem mais os navios negreiros, não se tem mais as correntes. Mas a lógica, inclusive a lógica que racionaliza uma desculpa com relação a isso, é a mesma. Eu ouvi de várias pessoas, aliás, ouvi na CPI, ouvi em audiências na Comissão de Direitos Humanos, alguns dos empresários que aqui vieram, que foram instados, convocados a virem aqui, que a gente ouviu, que a gente cutucou, sim, que a gente chamou, investigou, dizerem o seguinte, fora da luz, das câmeras e dos da gravação da taquigrafia. É o seguinte, olha, se vocês insistirem muito nisso, nós vamos parar de dar emprego aqui. Porque fecha a oficina e vamos para o Paraguai. Essas pessoas dizem o seguinte, olha, é melhor que essas pessoas tenham trabalho, é melhor que elas tenham emprego, do que elas passem fome. Mas espera só um minutinho. Isso que se está dando a elas não é emprego, não é trabalho, isso é condição análoga à escravidão. Isso é abuso, isso é uma vergonha. Aliás, por essa lógica, então, por essa lógica, é melhor que as pessoas estejam no tráfico de drogas do que elas estejam desempregadas. Né? Traficante de droga, não é que eu saiba, não é profissão. Né? Ou seja, não é trabalho, não dá dignidade a ninguém. Renda, negócios. Mas esse é o ponto, quer dizer, o elemento fundamental permanece o mesmo. E como quebrar esse elo só com multa pesadíssima. É isso. Se a lógica do trabalho que leva à exploração do trabalho escravo é movida pelo lucro, não tem melhor forma de combater isso do que cessar o lucro. Por isso que a minha lei acabou tendo a repercussão internacional, sim, que teve, porque ela é duríssima. Ou seja, uma vez que alguém seja apanhado fazendo isso, explorando isso, ele vai perder o negócio. Então agora o que está acontecendo? Aí muita gente fica assim, diz assim para mim, querendo minimizar os efeitos da lei. Não, mas espera aí, mas ninguém ainda foi caçado. Calma, a lei tem menos de um ano. A lei tem menos de um ano. As pessoas têm direito à defesa também. Caçar o direito a ter o ICMS. Registro. Os processos que eram de 20 anos agora são de 2 anos. Calma, mas eu quero dizer uma coisa. Isso dito
por vários responsáveis pelos organismos de fiscalização no Estado, por exemplo. A lei provocou um ciclo virtuoso. Por quê? Quem estava na ilegalidade, quem ganhava, quem tinha esse lucro de 200%, antigamente na garantia da impunidade, agora faz a conta e fala, bom, antigamente fazia a conta, se eu for pego, tem o processo, tem não sei o quê, papapá, mesmo assim vale a pena. Eu pago as custas do processo, eu faço uma indenização aqui ou ali, vale a pena porque o lucro é tão maior que vale a pena. Agora, a conta é, peraí, só que se me pegarem, vai fechar. Então, eu preciso me adequar. E o que está acontecendo é exatamente isso. Tem duas coisas acontecendo. Grande parcela dos que estavam na ilegalidade estão se legalizando. Sim. E muita gente que foi flagrada tem assinado os termos de adequação de conduta em tempo recorde, com indenizações recordes, o que é muito Eu preciso positivo. ouvir do senhor, aliás, a curiosidade do nosso telespectador é justamente essa. A CPI aponta caminhos, ela tem esse poder fiscalizador, mas ela indica caminhos para que essa prática não se reproduza no futuro ou se estanque de uma vez. As indicações principais da CPI e principalmente se isso tudo melhora a visão planetária que se tem do país, porque isso joga as nossas estatísticas, joga a nossa mão de obra, joga em organismos internacionais o Brasil lá nas piores condições, não é, deputado? Não tem nem dúvida. É importante saber o seguinte, né? Apesar da gente a gente vê com tristeza o aumento do número de casos de flagrantes de exploração de trabalho escravo, o lado bom, o outro lado, o lado positivo dessa moeda é que isso também se dá porque a fiscalização melhorou. Sim. Isso se dá porque os mecanismos legais de coibição e de enfrentamento do trabalho escravo melhoraram muito, especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, assim, a gente está avançando. E eu sempre defendi o seguinte, quando me diziam, essa lei é muito dura, isso pode prejudicar a economia, por exemplo, no espaço do território paulista, eu sempre disse o seguinte, ao contrário. Isso vai qualificar o produto paulista para o mercado do exterior. Porque há muitos países hoje que levam em consideração os mecanismos de fair trade, Sim. os fundamentos de fair trade, de do comércio justo justo entre as nações e tal. Então, quer dizer, quando se tem a garantia de que um produto é isento, ou pelo menos livre de trabalho escravo na sua cadeia produtiva, isso valoriza muito esse produto fora do Brasil. Agora, nós apontamos alguns caminhos, porque esse é um problema gravíssimo que nós temos, Jorge. Nós precisamos dizer que está acontecendo. Não é só a concorrência desleal que acaba quebrando. Eu vou dar um exemplo na questão do setor têxtil. Nós investigamos, basicamente, nesse período em que a gente investigou, a gente se dedicou mais ao setor têxtil. Trabalho escravo urbano é setor têxtil e construção civil. A construção civil precisa de uma investigação aprofundada imediatamente. E nós vamos fazer esse novo pedido, ela precisa. Agora, o setor têxtil foi investigado. Os números são estarrecedores. Para se ter uma ideia, só no estado de São Paulo, são estimadas em 12 a 14 mil oficinas, onde as pessoas trabalham em condições análogas à escravidão. Fundo de quintal, sem iluminação, ventilação, condições precárias. Riscos de incêndio, tudo fechado, quer dizer, as pessoas têm o direito de sair, voltar a hora que quiserem. E famílias inteiras. Famílias inteiras. Fios dos chuveiros cortados. A pessoa não consegue nem tomar um banho morno, um banho quente, porque isso vai tirar a energia das máquinas que tem que girar 24 horas por dia. Então, as condições as piores possíveis. Alimentação misturada com roupa, misturada com produtos inflamáveis. Trabalho. Gambiarra, e as pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia para ganhar 2 centavos, 3 centavos por peça, uma coisa insana. Então, assim, dentro dessas 12 a 14 mil oficinas, estima-se uma população de em torno de 200 mil imigrantes latino-americanos. 200 mil foi o número apontado na CPI. A imensa maioria, a esmagadora maioria deles, de imigrantes bolivianos. E aí, numa condição, como a que você ressaltou aqui, de invisibilidade. A sociedade vê, às vezes as pessoas falam para mim que vem na rua grupos de imigrantes latino-americanos se movimentando aqui. Haitianos, principalmente, chegando aqui, africanos. Mas ninguém sabe aonde as pessoas estão trabalhando, em que condições, às custas de quê, de exploração. Um outro caso da CPI, que nós denunciamos e tal, houve um flagrante também da Polícia Civil. Foi encontrado numa das oficinas
um garoto peruano de 16 anos. Ou seja, além da exploração do trabalho escravo, ainda a exploração de trabalho escravo em infantil, adolescente. Criança e adolescente. Negócio maluco. Esse menino, pasme você que nos ouve, esse menino entrou no Brasil sem qualquer restrição. Houve o flagrante aqui, inclusive o responsável pela oficina foi preso e tal, aí eles foram libertados e tal. Esse menino foi embora do Brasil sem que ninguém se desse conta. Quer dizer, nós temos problemas que foram levantados... Dificuldade de alcançar essas pessoas. Isso. Nós temos problemas que foram levantados na CPI, por exemplo. Nós temos no Brasil, de extensão de fronteira seca, em torno de 23 mil quilômetros de fronteiras secas. Nós temos no efetivo de Polícia Federal de Fronteira, nós não temos 2 dezenas de homens. Ou seja, nossas fronteiras secas estão absurda e absolutamente devassadas. E isso acontece o quê? Tráfico internacional de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Quer dizer, a CPI apontou vários mecanismos e várias indicações para o governo federal, para o governo estadual, para as autoridades municipais, no sentido da gente fazer algo. O governo federal tem que entrar em contato imediatamente. Isso a justiça também tem reconhecido? Porque se a justiça é morosa, se ela não alcança, o Ministério Público do Trabalho provoca e o Judiciário dá a resposta positiva? Eu acho que eu acho que nesse sentido até há avanços. Há, por exemplo, unidades de justiça móvel que acompanham os flagrantes, que agilizam, mas há outros problemas gravíssimos. Por exemplo, que deixam os imigrantes em situação de vulnerabilidade. Vou te dar um exemplo. Se você precisar renovar a sua carteira de trabalho, e você que está nos ouvindo sabe disso que eu estou falando, você vai lá, você pode não poupar tempo, você renova. Sim. O cidadão que é imigrante não pode. Aí ele vai para uma fila. Essa fila pode demorar de 5 a 6 meses. Se ele não consegue tirar a carteira de trabalho dele... Como trabalhar legalmente? Como é que ele vai subsistir? O que acontece? Ele cai nas redes de exploração de trabalho escravo. Então nós apontamos, essa é uma outra coisa que nós apontamos várias coisas. Gatos e coiotes, como eu diria. Gatos na construção civil, coiotes aí de maneira geral. Joga-se as pessoas, o Estado acaba jogando as pessoas na mão dos coiotes. Agora, há um papel do governo brasileiro, há um papel do governo boliviano. Que não é novo, viu, deputado? Aliás, já temos só apenas 2 minutos para encerrar nossa conversa. E eu lembro que buscamos nossa produção lá no blog do Sakamoto falando sobre isso. Desde 95 já existe um grupo de trabalho, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, exatamente, está atuando esse tempo todo. Ele não parou de trabalhar, ou seja, o trabalho escravo ainda não foi banido. E aliás, o grande avanço promovido nesse sentido pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1995 se dá a partir do quê? Se dá a partir do reconhecimento brasileiro de que em seu território havia exploração de trabalho escravo. A partir daí, no momento em que se reconhece, olha, está acontecendo, é um problema e é grave, e atinge irmãos nossos, e atinge imigrantes irmãos nossos, nós precisamos tomar uma atitude. A partir daí cria-se o grupo, as coisas vão ampliando, mas eu diria que a gente ainda está engateando, né? Mas comparativamente com outros países no mundo, o Brasil está muito avançado. Já deu um salto. E o Estado de São Paulo, então, não precisa nem te dizer. Em 1 minuto, deputado, o que faltou dizer deste tema, dessa matéria e o que o senhor vislumbra para o futuro mandato, que começa em 15 de março de 2015? Futuro mandato, seguir trabalhando na mesma atuada, com um enfoque primordial na área social, que é minha área de militância, né, e também na questão da garantia dos direitos humanos. Aprofundar as discussões sobre o trabalho escravo, aprofundar discussões sobre o trabalho infantil, mecanismos de prevenção, de erradicação. Eu penso que a gente avançou muito com a minha lei, a gente avançou muito aqui em São Paulo. A lei que foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, diga de passagem, uma atitude extremamente corajosa. O fato é que a gente avançou muito nos instrumentos de repressão, mas a gente precisa construir mecanismos de prevenção e a gente apontou isso na CPI. Sim. Então, alguns projetos que eu vou encampar, possibilidade de integração das políticas de acolhimento do imigrante, criação de cooperativas, por exemplo, na área têxtil, para absorver os imigrantes, entendeu? Para dar mecanismos para eles escaparem dessa via rápida do emprego para essa parcela. Microcréditos, quer dizer, há uma série de medidas que podem ser feitas, sem dúvida nenhuma, nessa direcionadas. Área. E, lógico, cobrar intensivamente das várias instâncias de governo um olhar diferenciado para esse problema e para esses que se encontram em condição de invisibilidade. Muito obrigado por sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho à frente da CPI e sucesso na nova empreitada, deputado. Obrigado.
Eu conversei com o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.